ver na prática e ouvir um governo brasileiro, seja federal ou estadual, porque isso já vem mudando isso já vem mudando nos municípios, estabelecer como prioridade as pessoas. Simples assim. Qual que é a prioridade de toda a governança pública? O cidadão, as pessoas. Atender a comunidade. E isso não obviamente que hoje isso é um devaneio, porque a gente não vê nem próximo disso algo acontecer. E é uma pena, porque todo dia o brasileiro se levanta e acorda e vai trabalhar, paga o imposto sem saber que está pagando, porque a nossa matriz ela é indireta, se paga muito imposto naquilo que se consome e se alimenta vorazmente essa estrutura que hoje deixa muito a desejar. E aí a gente pode nominar e relacionar uma série de questões, desde o município, do estado e de competência federal. Por exemplo, aqui em Erechim, já falei isso, nós temos um prédio abandonado, pelo menos, dos Correios, que é uma empresa pública, simplesmente para ruir, simplesmente largado, sem nenhuma utilidade, quando podia estar a serviço do município. Então é preferível deixar o prédio apodrecer literalmente do que dar uma finalidade para ele. A gente tem um problema entre os acessos regionais, e aí é uma competência do Estado. Nós não conseguimos, há mais de 20 anos, as nossas demandas são as mesmas. E não adianta falar isso, aquele outro, porque o partido tal, o B, o C, não importa. As demandas são exatamente as mesmas. Como também já disse esses dias e escreveu o Rodrigo Finardi na sua coluna aí de 20 anos. Os acessos interregionais não existem aqui na região. Os acessos asfálticos de pelo menos 10 municípios não existem aqui na região. Nós temos uma outra obra de competência federal, que é a Transbrasiliana, que é usada como campanha para todo tipo e espécie de político que passa aqui. Todos, desde senadores até deputados federais, todo mundo veste a camisa da obra Transbrasiliana, cria expectativa, cria falsas ilusões, cria ilusões, falsas expectativas e nada acontece. E isso é, pelo menos, há 50 anos assim. O que fazer? O eleitor tem uma parcela? Sim, tem uma parcela. O cidadão tem uma parcela de culpa nessa realidade. Não há dúvida nenhuma que tem. E tem porque quando se lança um candidato local para ser, e não que isso vá mudar completamente a realidade, porque a realidade se muda de um dia a dia, mas quando se lança um candidato a deputado federal, que tem chance, ou que pode construir minimamente a eleição para chegar em Brasília, a gente tem um representante, lá vão os partidos largar mais uma carrada de outros deputados, de outros candidatos, e assim desmobilizando a comunidade, quebrando, dividindo os votos, e não fazendo
os votos necessários para eleger pelo menos um sujeito, uma pessoa, seja homem ou mulher. E isso também é uma regra da região. E aí a culpa é nossa, da sociedade local, que não consegue eleger pelo menos um candidato, para trazer um pouquinho mais de recursos para fazer frente a essas demandas que tem, para falar pela necessidade das empresas, grandes, pequenas, médias, e buscar um diálogo com o poder estabelecido em Brasília e os recursos que lá estão, porque tudo está lá. E o que vem para nós é migalha. Então a gente tem uma longa caminhada pela frente. Já poderíamos talvez começar a construir minimamente esse caminho, porque há 20 anos pelo menos, se faz as mesmas coisas, se reproduz as mesmas práticas, seja na política privada, seja na política pública, seja na política individual, e os resultados estão aí, são os mesmos, e se fizer um balanço, eles não deram certo. Então, está na hora de começar a pensar na mudança. Não tem outra saída. Se não tiver pelo menos a discussão e a reflexão sobre a mudança, esquece. Nós vamos passar mais 20, 30, 40, 50 anos. E se eu estiver vivo, eu vou estar escrevendo aqui, daqui a 20 anos, que não temos acesso aos asfálticos, que a Transbrasiliana não aconteceu, que o hospital regional não aconteceu, e por aí vai. E que nós simplesmente estamos à margem do processo. E essa é a realidade. Sendo enganados deliberadamente há muitos anos por sucessivos governos, somente por expectativa. E na prática, absolutamente nada acontece, ou muito pouco.